Olá, meus amores, tudo bem? Chegamos ao sistema nervoso. É o sistema mais complexo que nós temos no nosso organismo. Por que ele é o mais complexo, pessoal? Porque o sistema nervoso, a gente costuma dizer que é o comando, ele é a sede de comando de todo o organismo. Tudo que acontece no corpo tem comando e relação com o sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso, ele vai controlar, coordenar, integrar as funções do organismo e relacionar o organismo ao meio externo, tá? Então, se ele faz tanta coisa, praticamente controla tudo no nosso organismo, ele é o mais complexo, tá? Nós vamos dividir em 2 vídeos os nossos conhecimentos desse sistema. Bom, ele vai ser dividido em 2 partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Galera, é só pensar, central lembra centro. Então, os órgãos que vão fazer parte do sistema nervoso central, eles vão estar no centro do corpo, que serão o encéfalo e a medula espinhal, ou em alguns livros, espinal. É a mesma coisa. O sistema nervoso periférico são os lados, tá? Periferia. Então, ele vai ser constituído por nervos, por 2 tipos de nervos. Os nervos cranianos e os nervos espinhais, ou seja, vão ser nervos que vão se conectar ao crânio e vão se conectar à espinha. As células do sistema nervoso são 2: os gliócitos e os neurônios. A função dos gliócitos é sustentar, proteger os neurônios, vai ser como uma rede para os neurônios, tá? De sustentação, de proteção e de nutrição também. Produzem e mantêm o extrato mielínico, ou seja, nós temos nos neurônios a mielina. Então, quem produz esse extrato são os gliócitos. São muito mais numerosos do que os neurônios. É como se tivessem 10 vezes mais gliócitos a neurônios, mas a função deles é nutrir, sustentar, proteger neurônios, ok? E os neurônios, que quando a gente fala em sistema nervoso, a gente pensa logo em neurônio e entende que os neurônios são as células principais do cérebro, do nosso sistema nervoso. Eles são importantíssimos, mas não é o único tipo de célula que nós temos. Eles transmitem os impulsos nervosos, tá? Aí nós temos uma imagem dos neurônios. Então, essa parte da extremidade, como se fossem ramos, como se fossem galhos, nós chamamos de dendritos, porque eles vão receber os estímulos. Então, os dendritos têm a função de recepção de estímulos. Se nós formos mais para dentro do neurônio, nós temos uma massa, como se fosse estrelada, e essa massa nós chamamos de corpo celular, ok? O corpo celular também vai ser um receptor de estímulos, e é onde a gente tem o núcleo do neurônio. Seguindo, nós temos como se fosse um fio, né? Como se fosse uma continuação desse corpo celular, que nós chamamos de axônio. Na foto, galera, é o que está em laranja dentro dessas partes brancas, tá? Branco com lilás. Não é o branco com lilás, é a continuação, é como se fosse o fio mesmo que ligasse o corpo celular às suas extremidades, tá? Uma ponta a outra do neurônio. O axônio, ele vai transmitir o estilo nervoso. E essas cápsulas, né, que nós estamos vendo na imagem como se fossem cápsulas brancas com como se fossem núcleos lilás,
são a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela tem a função de acelerar este impulso nervoso, ok? E proteger o axônio. Então, o axônio, ele fica como se fosse o fiozinho dentro, e essas membranas, né, que protegem o axônio, a gente chama de bainha de mielina. Na outra ponta do axônio, do neurônio, né, nós temos as terminações do axônio, que vão ser responsáveis por transmitir esses impulsos a outros dendritos, ok? Como a gente pode olhar aqui, ó, nessa próxima imagem, nós temos lá na primeira imagem, em cima, 2 neurônios como se eles estivessem se comunicando. Essa comunicação, essa transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para o outro é chamada de sinapse. E prestem muita atenção, os dendritos não se tocam com as terminações do axônio, ok? O impulso nervoso é saltatório, ele vai saltar da terminação do axônio para o dendrito do outro neurônio. Não há contato, não precisam estar ligados para que haja essa comunicação, para que haja essa transmissão de impulsos, essa sinapse, ok? Então tenha em mente, esquece definição, galera, tenha em mente que sinapse é a comunicação entre neurônios. Com qual finalidade? Transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Sempre vai ser do final de um neurônio para o começo do outro, ok? E aí forma uma rede de neurônios no nosso encéfalo, ok? Embaixo nós temos um exemplo de uma sinapse entre um neurônio e um músculo. Então, essas terminações do neurônio vão se comunicar com o músculo, tá? E transmitir o impulso nervoso para aquele músculo. E nós precisamos desse impulso para quê? Para contrair, para relaxar, para que realizemos os nossos movimentos, ok? Bom, esse é o primeiro vídeo. Na segunda parte, nós vamos conhecer o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico.